Oi, filho. Missão de pai para filho. Papai tentou fazer um especial para você dentro do Abacateiro da Tatá, que é um programa que eu faço semanalmente com a Tata. E não deu certo, a internet não ajudou. E aí agora o pai vai gravar, tá? O que eu ia falar para você. Eu gravei lá, tá lá um pedacinho, mas eu vou refalar tudo que eu falei lá, quer dizer, da maneira, né? Enfim. Então, vai lá. Eu só tô aqui pra mandar um beijo, deixar um beijo bem grande pra você, Chico. E tô doida pra te ver de novo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Agora o pai vai baixar aqui para eu poder centralizar legal. Aí, filho, eu voltando com aquela ideia de falar dos ficos e chicas do Brasil, né? Eu quero falar hoje para você de uma figura chamada Francesco Matarazzo, o Conde Matarazzo, né? Ele é conde porque ele recebeu do rei da Itália essa ignomínia, não sei como é que fala, essa patente, né? De um rei pode falar que um cara é barão, que é conde, que é visconde, né? Que é, enfim, esse tipo de coisa, né? Enfim, eu não lembro a hierarquia, mas eu sei que é importante. O Conde Matarazzo, ele era o filho de um cara que era um mascate, ele era um cacheiro viajante na Itália, que depois se estabeleceu, montou um comércio, e esse cara, ele ganhou muito dinheiro. O filho dele, o filho mais velho, e na Itália tem essa coisa, quer dizer, o planeta inteiro, né? O filho mais velho recebe tudo. É uma coisa ainda antiga, mas naquela época muito mais estabelecida, né? O primogênito, se fosse homem e tal. O filho homem mais velho, né? Então, o primogênito, né? Ele é como se chama nas religiões, né? Eles falam que é o varão também, né? É uma coisa muito bíblica, né? Muito importante, transmissão de dinheiro, das propriedades e tal, a condução, o capo da família, o cabeça, né? O capo é cabeça, né? O chefão, o chefe da família, esse tipo de... o arrimo, né? Imagina o seguinte, ele estava estudando para ser doutor, ele não queria ser... O pai dele não queria que ele fosse comerciante como ele, mas olha como a vida dá voltas. O pai dele foi assassinado por uma questão aí, e ele era o filho mais velho, ele pegou, ouviu de um amigo, pô, vou pro Brasil. Ah, vou junto. Avisa a mulher que vai junto, e ele pega toda a fortuna, toda a herança que o pai deixou para toda a família, ele deixa a família praticamente na miséria na Itália, deixa só com um pouquinho de posses, e leva tudo que ele tinha, ele compra a banha, porque tinha uma colonização muito forte italiana no Brasil, para a substituição das lavouras de café que antes eram feitas pelos escravos, filho. Esse período que eu estou falando para você é o período da derrocada do Império Brasileiro, da derrocada do grande barão de Mauá, o grande comerciante que não tinha nome Francisco, infelizmente, né? Mas eu já falei dele no meu canal e tem muitos canais bons que falam sobre esse cara. É o momento da Guerra do Paraguai. É um momento de muita turbulência em que a monarquia vem ensaiando sua queda e a república vem nascendo, né? E é nesse momento de transição que vem o Matarazzo, Francisco Matarazzo vem para o Brasil, e ele, para esse conjunto de italianos colocados no Brasil, que gostavam de usar banha para ferver carne, para ferver um monte de coisa, para fazer pão, para fazer massa, para fazer um monte de coisa. A banha serve de uma maneira absurda, né? Banha mesmo de porco. O que ele faz? Ele traz muita banha importada para se estabelecer como um comerciante de banha. Depois que ele fizesse essa fortuna da banha, ele iria virar doutor aqui no Brasil. A ideia dele não era fazer comércio, era virar doutor. Né? Ele só queria vender tudo isso e entrar para um ramo de servir a colônia italiana, ao Brasil como um todo, né? Nesse sentido. Ocorre que, cara, a carga dele cai. A carga que ele traz, ela é mal manejada pelo pessoal do porto, e ela cai no mar. E ele perde, assim, a fortuna da família. Ele perde a fortuna da família. E você imagina, ele poderia ter desistido, cara. Falar, olha, poxa, eu tentei, Deus não foi justo, eu vou desistir. Ele fala, não, tudo bem. Ele fica muito mal. Com isso, ele não consegue se estabelecer em Santos nem em São Paulo. Ele vai para o interior, onde tem muitos italianos, inclusive a família Brizola estava lá. O vovô Milton, como eu falei no outro vídeo, estudou na Unicamp com uma das pessoas de família italiana
de Sorocaba, que é o Bergamo, o Marcelo Bergamo, que, né, estudou, era um grande amigo do vovô. Aliás, o vovô está nesse exato momento em Curitiba, no dia de hoje, 4 de agosto de 2019. Ele fez uma prova de manhã e uma prova... agora ele já acabou de entrar numa prova à tarde, às 2 horas, são 2h47. Ele entrou às 2 horas na prova, ele fez uma de manhãzinha e uma tarde. Ele viajou para lá e se o vovô passar, ele vai morar na região do sul lá, né? E o papai vai ficar aqui sozinho em São Paulo. Então, ele vai lá e vira em Sorocaba um mascate. Tudo que o pai dele tinha virado na Itália. E eles são de uma família do sul da Itália. Eu até falei no outro vídeo que o sul da Itália é muito marginalizado em relação ao norte da Itália, né? No norte da Itália são aqueles italianos de olho azul, a tez deles é um pouco mais europeia, tal, né? Os italianos do sul têm aquela cara mais assim de árabe, de judeu, né? De africano do norte, de mais escuro a pele porque é mais bronzeado porque está perto do Mediterrâneo, tem uma vida mais marítima, de pesca. Então isso a geografia e o clima faz com que o ser humano é ser humano, mas faz com que ele vá arranjando características específicas, né? O norte da Itália já é perto dos Alpes, né? Um lugar mais frio, né? Então é um lugar onde o olho claro vigora mais, né? Vige mais, a pele bem clarinha, né? O cabelinho e tal. No sul já é o cabelo mais crespo, é outra formação de etnia, tá bom? Ele chega em Sorocaba e começa a ser o que o pai dele não queria que ele fosse, cara. Comerciante, mascate, como teu pai foi. Eu fui mascate, vendendo mousse, vendendo de porta em porta, vendendo imóvel, vendendo um monte de coisa. Vendedor de rua, né? O papai fez isso por vários momentos, né? O teu bisavô, Sebastião Margato, o teu tataravô, meu bisavô, fez isso também. Nós tivemos os espanhóis da família também, alguns foram comerciantes porta a porta, né? Aí alguns foram virando funcionários públicos e tal, né? O papai vai ficar aqui nessa posição. Ele está fazendo esse trabalho lá e ele começa a perceber que ele pode, comprar porcos da região, usar a banha desses porcos e começar a vender. E ele começa a prosperar em Sorocaba. Com a prosperidade, ele traz os irmãos dele, a família dele, o resto da família, os Matarazzo todos, para o Brasil, para Sorocaba. E aí ele monta a segunda loja dele em São Paulo. É o Empório Matarazzo. Ele tem 2 lojas, uma em Sorocaba e uma já em São Paulo. E aí ele percebe que a banha tem um limite de compra, porque você usa banha para várias coisas, como eu falei, mas chega um momento que você fala, porra, cara, eu tenho um limite de compra. O cara comprou um pote de banha, esse pote vai durar por muito tempo, né? 2 meses, alguns meses. Agora ele pensou, eu precisava de uma coisa que se comprasse e se renovasse diariamente. Aí ele pensou, porra, todo mundo no Brasil come pão, né? E tem uma brincadeira até que o cara que é do meu partido, Ciro Gomes, filho, ele fala, e a brincadeira dele, é uma brincadeira não, assim, ele faz como brincadeira, mas é uma verdade. Pão é trigo, trigo é dólar, né? Então, e ele fala, o Brasil não produz trigo com suficiência, então ele tem que importar trigo, né? E ele paga em dólar, aí tem toda uma alusão que o Ciro faz sobre isso. Isso, há 100 anos atrás, o Matarazzo raciocinou também, falou, cara, o Brasil não produz, eu posso vender trigo no Brasil, mas eu vou vender trigo transformado. Então ele compra safras de trigo de alguns países, Estados Unidos, Argentina, ele compra aquilo, aí ele simplesmente ele consegue muita sorte também, muita visão, mas muita sorte, né? Estoura a guerra de Cuba, da independência de Cuba nesse momento, e aí os Estados Unidos entra nisso e joga todo o esforço de guerra em Cuba, né, para proteger Cuba da Espanha. E aí todo mundo importava trigo da onde? De Cuba, dos Estados Unidos. E isso muda. Por causa da guerra, não tem como o navio chegar aqui no norte do Brasil, né? Chegar até o Porto de Santos. Então ele já foi o cara pioneiro que viu na Argentina. Então ele comprou lá, ele comprou toda a safra de Argentina. E todo mundo que não confiou nele, os compradores de trigo, falaram, agora esse cara é o cara que tem o trigo, né? A melhor conexão de trigo da Argentina para o Brasil. E com isso ele ganha um grande espaço no mercado.
e todo mundo que zoava ele falava, você é burro, vai comprar da Argentina. O cara já pensava das relevâncias de fazer comércios bilaterais entre vizinhos. Ou seja, isso é um geopolítico, um cara que sabe operar esse tipo de coisa. E ele ganhou o mercado com isso. O que ele fez ganhando muito dinheiro? Porque todo mundo ele virou intermediário da safra de trigo entre a Argentina e todo mundo que comprava dos Estados Unidos antes. Ele vira os Estados Unidos do Brasil nesse aspecto do trigo, percebe? E aí é muito louco que ele começa a ganhar muito dinheiro, e ele faz das primeiras fábricas dele moinhos para moer o trigo, transformar aquilo num farelo, né, para depois fazer o pão, a farinha de trigo. E aí da farinha de trigo faz pão, você faz massa, pizza, faz um monte de coisa. Depois ele falou, cara, tô com muito dinheiro aqui e tô abastecendo o mercado nacional inteiro, São Paulo e o resto. Legal. Ele pega o dinheiro e fala assim, ele estava gastando dinheiro invasando a farinha de trigo. Ele fala, vou fazer uma fábrica de estopa para eu mesmo invasar o meu próprio trigo. Aí ele monta uma fábrica de estoparia, né, de sacaria. Aí ele monta isso. Aí ele faz uma outra empresa para dar publicidade Matarazzo para esse produto, que é as farinhas Matarazzo. E aí ele põe no mercado, põe nas vendinhas, vai vendendo para outros produtores, vai vendendo para as padarias, para todo mundo. Aí ele já tem aqui 2, 3 fábricas, né? 2 fábricas e um escritório de publicidade, imagina assim, marketing, sei lá como é que é o nome. Aí ele cria depois, agora eu preciso fazer a logística, eu estou contratando um cara para fazer logística, não, eu vou fazer a logística Matarazzo. E aí ele compra um monte de caminhões e carros e contrata muita gente, e aí ele vai mandando os produtos dele cada vez mais para longe. Da própria tecelagem de sacaria, ele faz a tecelagem de roupas. Aí ele começa a fazer roupas do Matarazzo. E com isso ele vai fazendo fábrica de cimento. Depois ele cria uma fábrica de cimento e de estrutura, de blocos, para construir as próprias fábricas dele. Então assim, ele cria um modelo, um processo industrial brasileiro para se ajudar. Só que ele estava dando emprego, lógico, eram empregos bem agressivos, as pessoas trabalhavam muito e ganhavam pouco, né? O Matarazzo não era um santo, um homem santo, mas ele deu emprego para muita gente, ele fez o Estado receber muito dinheiro dos seus impostos, mas ele fez um processo de produção em que uma fábrica exatamente se conectava com outra fábrica para que toda uma cadeia de suprimentos de um produto Matarazzo fosse tudo Matarazzo. Desde o início da plantação, fazendas Matarazzo também, até a colheita, transporte, a modificação desse produto numa primeira fábrica, a agregação de valor nessa segunda fábrica, fechamento, envelopamento, marca, tal, tudo Matarazzo, cara. E para mais de 700, 800 produtos diferentes, eram tudo Matarazzo. Ele virou um império brasileiro. Assim. Depois do Barão de Mauá, o Matarazzo foi o maior cara que pensou isso, um grande empreendedor nesse processo. Né, ficou riquíssimo e sua família, a família Matarazzo, perdeu nos dias de hoje uma certa relevância. Né? A gente tem de sobrenome Matarazzo um político aí que é o André Matarazzo, que eu acho que é sobrinho bisneto desse Francesco Matarazzo. Nós temos o Eduardo Suplicy, que é Suplicy, mas é Matarazzo e escolheu o nome Suplicy ao invés de Matarazzo, que é do PT, inclusive, que foi senador, agora é vereador aqui em São Paulo. Né? O Supla, que é filho desse cara, e o outro músico lá que eu esqueci, que são cantores, tal, punks, o outro é da MPB. A família hoje muito decadente, né? Muito decadente. Mas naquela época falar o nome Matarazzo era brindar os olhos da colônia italiana, de pensar como não só ele, como o Martinelli, teve outros caras da colônia italiana que prosperaram muito bem no Brasil, assim como outras colônias, né? A colônia alemã, a colônia japonesa, da colônia espanhola mais ou menos, né? Mas da colônia árabe-síria, né? Sírio-libanês também, turco não tanto no Brasil, mas poloneses, enfim, a gente teve colonizações holandeses também. Em cada local, essas colônias melhoraram a vida dessas pessoas, evoluíram muito, né, por conta de muito trabalho, muito esforço. As primeiras colônias. Agora as colônias que estão fazendo muito sucesso no Brasil, que estão crescendo muito em dinheiro, são as colônias chinesa e coreana, né, sul-coreana, melhor dizendo, talvez norte-coreana também. Mas o Brasil ele é uma terra de prosperidade para quem vem para cá realmente trabalhar muito, filho. É lógico, essas pessoas vão sofrer muito por não estarem em seu local de origem,
onde vão encontrar uma cultura diferente da cultura que eles tinham no país de origem deles, vão sofrer preconceitos dos brasileiros locais, infelizmente, mas é sempre isso. E se você um dia, filho, for um cara que vai pensar em mudar para outro país, eu espero que você não faça isso, mas vá lá com o sentimento de que você tem que trabalhar, tem que ser resiliente, tem que saber respeitar a cultura que já está lá estabelecida, e ser uma figura influente, ou fazer com que seu filho, criado nesse outro país, seja uma pessoa influente nesse país, para que a cultura sua, brasileira, seja levada para esse outro país, encontrando dessa cultura estrangeira e cultura brasileira um processo terceiro, que é de florescimento de uma cultura misturada, miscigenada entre brasileiros e o país de escolha. Certo, filho? Pai te ama, com isso eu já vou desligar aqui, fica com Deus. Francesco Matarazzo foi um bom Chico, apesar de tudo, então você também seja um bom Chico, tá bom? Papai te ama. Fica com Deus. Desculpa, a internet tá muito ruim hoje. E o papai tentou fazer uma coisa especial, mas não rolou, tá bom? Tchau, querido. O pai te ama.